Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aos Saberes. Hoje nós vamos receber o professor Álvaro, vai ser um bate-papo bem bacana, bem interessante. Eu sou a professora Alessandra Sena, sou licenciada em História e mestra em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma das lives do nosso Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEU, que é uma instituição aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu lembro a vocês que o vídeo desta live ele estará disponível a partir de amanhã, né, no canal do Projeto Múltiplos Saberes no YouTube, ok? Então, eu gostaria de receber agora o professor Álvaro, que vai vir falar conosco sobre a Base Nacional Comum Curricular e os livros didáticos em História. Seja bem-vindo, professor. Opa, boa noite, obrigado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Prazer, obrigado, Alan e Alessandra, pelo convite, né, de estar participando aqui desse evento e discutindo uma questão que nos é muito cara e importante, e que tantas vezes nós reclamamos e não observamos, né? Em primeiro lugar, é importante dizer que não sou aqui um defensor feroz ou voraz da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Eu acho que, como todo o sistema, há problemas, sem dúvidas. Mas creio também que a gente pode ver o que daí podemos retirar. E para podermos entender o que precisamos da BNCC, é fundamental também termos uma ideia da história do ensino de história no Brasil, ou da história dos problemas ligados ao currículo de história, do curso de história, na educação básica, né? Eu acho que se você pega um produto e automaticamente já começa a discutir sobre ele, você perde muitas outras. Você acaba congelando esse momento, congelando esse documento e não vendo que ele também é resultado de um processo histórico, né, que o levou a ser concluído. E ele tem problemas, obviamente, e a história não é menos do que isso, porque o curso de História foi um dos mais difíceis de se concluir a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, eu vou dividir aqui a minha fala em duas etapas, um pouco o porquê que tem, da onde vem esse resultado, né, desse trabalho da Base Nacional Comum Curricular, e aí falar do que eu acho que pode ser, que a gente deve estar antenado quando nós chegarmos na sala de aula. Tudo bem? Então, veja, a Base Nacional Comum Curricular, ela, de certa forma, ela atende uma demanda curricular do curso de História que já carregamos há muito tempo, né? Veja, um dos primeiros movimentos muito grandes de mexer no currículo do curso de História já nasce logo depois do fim da ditadura civil-militar, em 86. Você tem grupos de professores, muito movimento muito importante em São Paulo, inclusive, solicitando uma mudança no currículo do curso de História, tá? A disciplina de História lecionada na sala de aula da educação básica. Houve uma mudança muito imediata, né? Muitos livros didáticos saíram imediatamente. Esses livros didáticos, de certa forma,
vejam, eles saem depois de um processo de muita perseguição aos cursos de história, né? Durante a ditadura militar. Então, você tem um período que está todo mundo estudando estudos sociais. O que eram estudos sociais? Porque foi criado, que nós estudávamos durante a ditadura civil-militar, ou seja, o curso de História junto com o curso de Geografia, né? Eram essas duas disciplinas conjuntas, né? Então, a professora de Geografia dava estudos sociais, a professora de História dava estudos sociais, então era uma confusão muito grande. Eu lembro que eu estudei nessa época, eu tive que gravar todos os rios do mundo, o nome dos rios do mundo, oceanos, mares, né? Era um cara que tinha nascido em Turiaçu, não conhecia mais do que Madureira, ou o centro do Rio de Janeiro, né? Então, eu também. Então, eu vi o mar muito raramente, né? Minha mãe levava a gente para a praia da Praia da Onça, na Ilha do Governador, né? Era uma baía, não era banho de mar, de oceano, era banho de baía, né? Uma baía. Então, vocês vejam que situação, né? E eram aquelas provas que você... que até hoje tem professor que faz isso, mas eu acho muito tenso, que passa a matéria, né? Passa a matéria, certo? No quadro, no caderno, seja lá onde for, no livro, verdade? Passa a matéria, lê com as crianças aquilo, depois faz 20 questões, ela responde a professora ou o professor responde com os alunos aquelas 20 questões. Geralmente, o professor ou a professora passam. Aí a criança vai para casa, né, grava as 20 questões, grava as 20 respostas, né, e no dia da prova, 10 daquelas questões cairão na prova. Não é à toa que eu só fui descobrir que eu seria historiador no pré-vestibular. Né? Eu queria ser analista de sistema. Eu queria trabalhar com informática, já era técnica eletrônica, e foi por um acidente mesmo, que eu comecei a estudar história e a curtir história. Mas isso às vésperas do vestibular. Eu não gostava de história. Assim, saco. Né? Para que isso? Né? Gravar, né? Fazer exercício de memória, né? É um negócio bem desagradável. Então, essa formação, esse tipo de... Até hoje, muitos professores usam essa técnica, o que é extremamente danoso, né? Para a disciplina ensinada em sala de aula e para a formação do cidadão. Tá? Então, hoje o pessoal fala, pô, mas como essa galera acredita em fake news? Bom, tem várias explicações, né? Questões de posicionamentos radicais ideológicos, a pessoa está vendo, mas ela não quer dar o braço a torcer para um conflito, um debate, discussão numa rede social, num bate-papo familiar e tal. Mas tem pessoas que não sabem realmente questionar a fonte de onde foi retirada aquela informação. Quantas vezes a gente passa por isso assim? Pô, será que essa pessoa não viu que isso é um absurdo? Né? Isso não pode acontecer, isso não existe. Tem coisas que não existem. E a pessoa acredita e repassa. Sem perguntar de onde ou daquele fake news retirou aquela notícia. Né? Coisa básica. Né? A gente imagina que a pessoa deveria saber. Então a gente reclama dessa pessoa, mas muitas vezes o curso de história, a disciplina de história, que deveria ser uma das primeiras a trabalhar, todos os cursos têm que trabalhar com isso, obviamente, né? Mas uma das primeiras deveria ser o curso de história. Né? Não vemos isso, quer dizer, não é que não vejamos, mas ainda tem professores e professoras que utilizam essa técnica, tá certo? E eu abomino. Isso eu realmente abomino, né?
Se é para trabalhar assim, pô, pede chapéu, sai fora, porque você está atrapalhando uma porção de pessoas, tá certo? Que precisam aprender a ser cidadãs e você não está fazendo isso, né? Aí você pode É a botar. famosa história decoreba, né, professor? Exatamente. Você pode botar, É a famosa inclusive, história matemática decoreba. para fazer isso. Você pode botar professor de português para fazer E... isso. Você pode botar qualquer Pois é, pessoa. e o que é Sim. interessante é que, infelizmente, assim, alguns pais... Uhum. E aí eu vou colocar mais ou menos aquela galera de 40 anos, 45 anos, né, que Uhum. hoje são pais. Uhum. E esse grupo de pessoas, inclusive, eles questionam se o professor não manda o questionário para casa. Claro. Eles acham que o professor de história tem que mandar questionário. Porque é isso, né? Eles aprenderam dessa forma, eles e elas aprenderam dessa forma. Foi como eles muitas vezes ajudam o filho e a filha a estudar, prepararem-se para avaliações, que é outra coisa que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje. As avaliações que têm um peso de tortura sobre a criança e o adolescente, né? As avaliações, geralmente, elas são um misto de aprendizado da tortura, né? Isso é muito ruim, né? Então, deveria ser mais saudável. A história é muito mais rica, plural, colorida, cheia de sons, de imagens, de pessoas que criam tantos sentimentos, tanta arte, como também tanta miséria, tanta desgraça, né? Que não deveria ser decoreba, né? Nunca deveria ser. São pessoas, né? Então, então, essa era uma questão que tinha na década de 80, as pessoas... quando vem a década de 80, fala, bom, vamos mudar também. Bom, e que história era essa que era trabalhada na ditadura militar, durante a ditadura civil militar? Era uma história realmente complicada, né? Os grandes heróis, né? Todos eles brancos, não tinham mulheres, gay não tem história, lésbica não tem história, pobre não tem história, trabalhador não tem história, né? Escravo não é trabalhador, né? É uma visão do índio é preguiçoso, né? Que é esse tipo de história que a gente aprendeu, né? Durante a ditadura civil militar. E não era uma história social, era muito mais uma história política e diretamente ligada a uma história que dialoga, né? E reflete o próprio sistema, né, da ditadura civil militar. Básico, assim. Então, o movimento que vem logo em seguida é o quê? Bom, agora é a hora da gente mudar isso. Fazer um livro de história que é para pegar, né? E isso já começa, não precisa nem acabar a ditadura civil militar. Na década de 79, quando vem a lei de anistia, já começa o movimento, sabe? Chico Alencar está lançando o seu primeiro livro, História da Sociedade Brasileira, a primeira edição, sabe? Esses caras já estão começando a publicar livros que têm objetividade, certo? Em termos de uma história social, né? Muito estruturalista, é verdade, né? Nesse período, com um cunho marxista, não no sentido de transformar todo mundo em comunistas, mas é porque Marx é um filósofo, né? Ele é um filósofo, historiador, economista, várias coisas. Tem uma teoria para entender o homem, né, na sua transformação da natureza nas relações sociais que ele desenvolve, relações sociais e econômicas. Então, ele é um teórico que serve à economia, que serve a um pensador, que serve a diversas cadeiras, como a história. Então, a história começa a ter uma relação mais livre com conceitos marxistas que estão surgindo nesses livros, né?
Mas o que persevera, mesmo com essa mudança, uma visão da história do Brasil muito debitária da história da Europa. Né? Ainda continuávamos... Assim, a década de 80 tem uma crítica. Olha, a gente está na América Latina, a maior parte dos países da América Latina falam espanhol e a gente não estuda quase nada da América Latina. Né? Dos Estados Unidos, da América Central, e a gente tem uma porção de população negra e asiática, né? Majoritariamente negra. Depois você tem muitos asiáticos que vieram para cá, e a gente não tem história da África, a gente não tem história da Ásia, a base é a Europa. É o que nós chamamos, como todo mundo sabe, do eurocentrismo. Né? Nós estamos aqui conversando com pessoas que trabalham com o eurocentrismo, que tem essa crítica ao eurocentrismo. Né? E o que é isso? Né? Basicamente, nosso livro didático, antigamente se dividia em história geral, história do Brasil, como se pudéssemos ter dois tipos de história, que é um absurdo, né? Mas para a época era... hoje a gente não consegue mais ver essas histórias dissociadas, porque ela simplesmente reproduz uma história que é a história do colonizador, a história de onde vieram os valores, os valores e os costumes e a base da nossa legislação, nossas bases, nossa organização política e administrativa. Então, tudo vem da Europa. Tá? O que é um grande erro, né? Um grande erro, porque basear-se somente nesse tipo de história, sem imaginar que essa história, ao chegar ao Brasil, tem diversos grupos sociais que aqui estão, de cores diferentes, de classes sociais diferentes, de valores e costumes diferentes, que vão lidar com essas referências europeias de outra forma aqui no Brasil. Vai ser outra coisa, não vai ser uma coisa que era lá, e até hoje não é, e não tem que ser mesmo. Tá? Não existe gabarito aí, sabe? Não dá para ser. Tá? E o que nós observamos é que você começa a ter uma história, obviamente, quadripartite, né? Antiga, medieval, moderna e contemporânea. No Brasil, tripartite, colônia, império e república. Então, até na universidade, nos cursos de história, até hoje reproduz isso, que eu acho um erro muito grande, inclusive. Né? Bom, e o que está se pensando? Bom, a grande discussão foi como nós abrimos mão dessa pressão, desse vício quase, né? De uma história europeia que explica o mundo, para nós entendermos o mundo a partir da história do Brasil. Uma inversão total. Certo? Como é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos levar a criança a fazer sentido para ela, para ela estudar história antiga? Por que história antiga? Por que tem que estudar história antiga? Né? E o que é a história antiga? A história antiga é Grécia, Roma, no máximo Egito. Né? Egito que parece que nem está no continente africano, muitas vezes. Né? Sendo que o primeiro Homo sapiens sai do continente africano. Né? E nós não temos nada sobre a África. Não tínhamos nada sobre a África. A gente da história antiga a partir de Grécia e Roma. E as populações andinas, né, que existiam aqui muito antes da chegada de Colombo, e também as populações indígenas que havia aqui no Brasil no período antes de Cabral. Né? Isso não tem valor, isso não tem história, não tem importância. Por que não tem importância? Por que não tem história? Isso, né?
Então, esse aí foi o grande nó que perseverou durante muitas décadas depois do golpe civil-militar, né? Uma história mais estruturalista, né? Com algumas tentativas de mudar o livro didático, tornando o livro didático, por exemplo, tentando outras aventuras, aventuras não, propostas, né? Como a história temática, por exemplo, né? E muitos professores tiveram imensa dificuldade de estudar, né? Sexta série, a gente vai estudar o quê? Trabalho. Então, é trabalho de antiga até contemporânea, direto. O tema é trabalho, né? Que quebra com essa lógica quadripartite, pensando em história europeia, e tripartite, né? Pensando na história do Brasil. Né? Ele vai passando, ele vai misturando as coisas. Né? Então, foi uma proposta que rolou de livros, eu acho que até hoje está rolando alguns desses livros, eu acho que não rola mais não, mas eu não sei. Vocês devem estar lembrados dessas histórias temáticas, né? Foi uma proposta nesse sentido. Tá? Então, bom, como é que a gente poderia resolver isso? Então, a proposta, a Base Nacional Comum Curricular, ela abriu para que professores discutissem qual seria o currículo, tá certo? Do curso de História. De todos os cursos, matemática, português, ciências, geografia, enfim. E, veja, isso tem uma questão importante. Nós somos uma federação, né, na qual o ensino, as maiores redes de ensino são públicas, são municipais, quando nós pensamos na educação, no ensino fundamental, né? E aí, da creche ao nono ano, certo? E do Estado, dos governos estaduais, no ensino médio. Obviamente, o governo federal também investe no ensino médio, nas escolas técnicas, como tem a Escola Técnica de Química aqui no Maracanã, tem escolas técnicas espalhadas, de agronomia, então são escolas técnicas nos eventos federais e trabalham com ensino médio. Escolas técnicas militares, né? Escola de cadetes, escola do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Não são os cadetes vão depois, né? Que saiu os outros 5 anos, mas são aquelas escolas de 3 anos de ensino médio, que são Colégio Naval, EPICAR, e eu esqueci, a que é SPSEC, eu acho, que é do Exército. Né? Eu não me falo a memória agora. Enfim, uma dessas. Então, o governo federal também investe nessa seara. Então, o município tem um currículo próprio. Os municípios, 5.400 municípios no Brasil. Os municípios têm os currículos próprios para as suas cidades. O Estado, os governos estaduais, também têm os seus currículos. Tá? São próximos em alguns casos, tem uma diferença ou outra entre um município e o Estado, tudo depende da região. Né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai buscar fazer o quê? Alguns elementos que são básicos para a história, que tem que passar por todos os cursos, por todas as municípios e estados. Isso tem que estar de norte a sul, leste a oeste. Então, esse currículo ele tem de estar, beleza? Tem que ser contemplado em todo o Brasil. Tá certo? Então, uma federalização tornar essa uma questão federal, que surge em todo o Brasil, esse currículo tem que ser seguido. Os municípios podem fazer um currículo diferente, podem incluir algumas questões? Pode, mas tem que seguir o que está lá na base. Né? Isso aí essa é uma questão fundamental. Tá?
E aí houve um grande debate de como isso ia ser desenvolvido. Tá? E foi muito interessante, porque eu lembro que existiram versões, né? Uma primeira delas foi o debate, o debate foi no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Quem estava montando era o pessoal da USP e da Federal do Amapá. Tá? Foi bem legal. E era uma proposta realmente assim, muito revolucionária, poderíamos dizer, para um país como o nosso, extremamente racista. Tá? Num país racista, qualquer proposta que fuja ao racismo pode ser revolucionária, por mais duro que possamos ver isso. E era justamente isso, era pensar a história do Brasil a partir da história do negro e das populações originárias do Brasil. Tá certo? Então, essa era a base. Depois, era abrir mão da história da Grécia, de Roma? Não. Mas a história da Grécia e da Roma seria tocada na hora que fosse necessário. Por exemplo, esquecer o direito romano é um erro grave. O direito romano foi fundamental aí para estabelecer boa parte da legislação que nós tivemos ao longo da nossa história. Até hoje ele tem uma participação fundamental, importante, mas pelo menos até o final do Império a legislação era muito baseada. A legislação sobre escravidão era muito trazida sobre a legislação escravista de Roma, né, do Império Romano. Não falar de cidadania, né, democracia, sem falar de Grécia, é um equívoco, óbvio. Então, entendeu? Então, não é que a prioridade seja da Grécia e Roma. A Grécia e Roma vai entrar na história do Brasil quando for necessária para entrar na história do Brasil. É uma inversão. Tá claro? Não passou. E isso não foi o governo. Isso foi resistência foi uma discussão, um debate, cada um defendendo a sua posição. Eu não estou aqui para falar quem está certo, quem está errado, enfim, mas aquele formato não passou. O nosso formato hoje ele é menos eurocêntrico. Nós chegamos a uma proposta menos eurocêntrica, isso é verdade. Tá? E isso é muito bom. Né? Contempla a história da África? Contempla. Contempla a história dos povos originários? Contempla. Contempla a história do povo andino? Contempla. Desde quando? Desde quando a criança está com 7 anos no ensino fundamental 1. Se você olha, vocês podem baixar a Base Nacional Comum Curricular gratuitamente no site. Tá? Você verá lá, assim, desde o primeiro ano, né, a criança já começa a ter noções. Do segundo ano, melhora, fica mais ainda. Noções sobre religiosidade, temporalidade, como é que o tempo é pensado em diferentes lugares. Né? Mostra crianças indígenas dos povos originários que estão no Brasil, mostrando que existe uma diversidade de costumes e valores no Brasil. Tá? Isso desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Tá? E isso vai crescendo. Então, mas já se fala sobre ensino de história, já se tem ensino de história no primeiro e segundo ano? Tem. Você olha lá na Base Nacional Comum Curricular, está lá. Currículo de História. Habilidades do curso de História. Que a criança tem que ter no primeiro, segundo, terceiro. Já começa a ter pequenas pílulas, sabe? Sobre África, sobre os povos originários do Brasil, sobre as primeiras populações de Homo sapiens na África, depois a migração para a Europa e se espalhando pelo mundo. Então, quer dizer, é outra história.
Entendeu como é que é? Não fica aguardando para o 6º ano. Tá? Isso já está lá desde a BNCC, já estabeleceu isso. Então, houve um ganho, né, do meu ponto de vista. Tá? A criança já ouve falar no continente África, dos povos, de comunidades, já houve, inclusive, de cidades, como Timbuktu, sabe? Certo? Que é próximo, é um pouco mais acima do Senegal. Quer dizer, já tem essa entrada, né, nesses livros didáticos. Né? Mas, Álvaro, como é que isso chega? Bom, isso chega da seguinte forma. Os livros didáticos das escolas têm que fazer, o município do Rio não é bom nisso. Eu conheço os livros, comecei a ver alguns livros didáticos o município do Rio de Janeiro. O que ele faz? Ele fornece uma apostila, tá certo? Ele fornece uma apostila, 2 apostilas, uma para cada semestre, onde cai muito mais matemática e português. É muito mais. Tem outras disciplinas também, mas mais matemática e português. Agora, se você pega os livros didáticos que vêm do Programa Nacional, que vem do governo federal, e são distribuídos nas escolas, meu filho estuda no município, ele recebe os livros. Tá? A escola dele, ele recebe os livros. Tá? História, ele não recebe uma apostila. Ele recebe um livro de história, um livro para geografia, um livro para ciências, um livro para matemática, um livro para português. Tá? Ele recebe 5 ou 7 livros. Tá? E os livros de história, eu fiquei encantado com o livro que vem do governo federal. Sabe? Que meu filho tem, que ele recebeu. Por exemplo, a criança no ensino fundamental 1, ele começa a ter diversas histórias de primeiros núcleos que ele vai conhecer, de sociabilidade. O primeiro é a família. Tá? Então, ele começa a discutir família ali naquele. No primeiro ano do ensino fundamental 1, discute essa questão da família. Tá? E o que acontece? Que eu fiquei encantado. O livro de história tinha 8 ou 10 formatos de família. Vovó que cria os netos, mãe solo, mãe e mãe com 2 filhos, pai e pai com 2 filhos, pai e mãe com cores diferentes, enfim, sabe? Formatos de família, mostrando que, tirando aquela ideia da família Colgate, né? Mamãe e papai brancos, sorriso branco, dentes brancos, e essa é a família. Não é mais. No livro, está lá, isso é no Fundamental 1, primeiro ano. Né? Isso eu vi o livro didático. Né? O livro de português, idem. Tinham menos famílias, mas tinham variedade de famílias. Né? E isso é algo que vem muito forte com o quê? Com a Base Nacional Comum Curricular. Tá? E por que vem? Porque, olha, eu sou avaliador, eu fui durante 2 anos avaliador desses livros, tá? Do PNLD. Além de acompanhar meu filho, eu fui avaliador esse ano eu fui de novo. Né? Então, posso falar porque eu vi os livros. Pelo menos algumas coleções, não vi todas as coleções, mas é muito criterioso para aprovar. Né? Tem um edital anual para esses livros. Né? E não vai dar para qualquer governo mudar isso. Porque esses livros didáticos, eles têm que respeitar os estatutos que foram aprovados na Câmara de Deputados. Então, ele tem que aprovar o estatuto, ele tem que atender o Estatuto da Igualdade Racial, ele tem que atender ao Estatuto do Idoso, ele tem que atender ao Código de Leis do Brasil, de Trânsito do Brasil, questões ligadas à violência familiar de mulheres,
Algo que está pegando. Isso no ensino fundamental 1, já aparece isso, hein? Vocês terem noção da coisa. Certo? Você aborda o tema. Né? Não de uma forma como se fosse abordar com um adulto, né? Mas abordando o tema. Certo? Então, não tem nada a ver com kit gay também não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tá certo? Né? Não tem a ver com história, por favor. Gay tem história. Gay tem história. Lésbica tem história. Tá? São pessoas. Tem que ser respeitadas. Né? Tem história e precisam ser contadas. Né? Embora a historiografia conte muito pouco ainda dessas histórias. Então, então isso está. Então, por exemplo, o livro didático não pode mais ter um escravo chicoteado nas suas páginas. Ele não pode mais ter uma figura de uma criança famélica, um indígena famélica. Mas, sabe, sim. Você não pode fazer isso mais. Você não pode ter imagens negativas de pessoas nos livros didáticos. Se tem, é reprovado o livro e a coleção vai embora. Entendeu? Pelo menos até esse ano. Não sei como é que vai ser os governos futuros, né? Dentro desse governo, os próximos editais. Mas cada edital vale 3 anos. Então, a editora faz o livro, apresenta para o Programa Nacional de Livros Didáticos. Esses livros são recebidos pelos avaliadores, que leem esses livros, veem se eles estão de acordo com os estatutos da juventude, enfim, todos os estatutos, né? Direitos do homem, direitos humanos. O negócio é muito grande. E aí, se tiver ok, ele é aprovado, e aí ele é enviado para as secretarias e para as escolas, e as escolas podem, as professoras e professores, podem escolher a coleção que elas quiserem e receberem esse livro. Tá claro? Beleza? E aí, uma coisa que mais me chamou a atenção é o seguinte, falei, os nossos professores e professoras estão preparados para receber esse material? Sabe? Porque não é mais somente o livro didático, o livro do mestre, o famoso livro do mestre, né? O professor recebeu o livro do mestre, os alunos não é mais só isso, não. Para o ensino fundamental 2, é o livro didático que a criança vai receber. O livro do professor, o manual do professor. Ele também vai ter um manual do professor digital, no qual existe ali 4 sequências didáticas, total de pode ser 12 sequências didáticas. Acho que os professores e professores devem estar ligados nisso, as sequências didáticas, né? Se não quiser, eu posso explicar um pouco sobre isso. Mas o professor, a professora podem seguir aquele livro ali também para fazer atividade de sala de aula com os alunos. Já está lá montado. Coisas criativas, materiais de usar, recursos pedagógicos que tem que usar, tudo programado. É só montar aquilo ali, trabalhar com o aluno, e ainda pode ter que montar aquilo ali, trabalhar com o aluno, e ainda pode ter um projeto integrador no final do ano. Então, tem proposta de provas, é um negócio muito interessante. E a maior parte dos professores, pelo que eu vejo, não olha o manual do professor digital. Né? Não olha para esse material. Esse material vai ajudá-lo e ajudá-la muito a desenvolver o trabalho, tá certo? Ao longo do ano. Além disso, recebem também vídeos, né? Curtas, que podem ser usados em sala de aula de maneira bem interessante. Né? Agora, eu já estou me alongando demais, né? Qual é a Não, coisa... pode ficar à vontade. Qual é a coisa mais importante, do meu ponto de vista, que existe para... que eu acho que a BNCC faz, né, de mudança. Né?
é inverter, é diminuir o espaço do conteúdo. Tá? Como nossos pais... Vou ler uma frase para vocês, que está na BNCC. Página 11 da Base Nacional Comum Curricular, uma introdução. Ele dizia... Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais e não apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados. Ou seja, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais e não apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados. Inverteu. O mais importante agora não é o garoto ficar sabendo as fases da Revolução Francesa. Gravar isso. Certo? Não é mais ficar decorando, tá certo? Quais foram as revoltas regenciais durante o Império. Não é mais isso. Né? São importantes? São. Tem que se discutir? Tem. Mas ela vem puxada por essas aprendizagens essenciais. E o que são essas aprendizagens essenciais? Bom, são justamente aquelas que as ciências humanas podem fazer o indivíduo tornar-se um cidadão para o mundo. Né? Um cidadão, um indivíduo crítico, um indivíduo que questione, um indivíduo que saiba que tem direitos e ele entenda o que são direitos e quais são os direitos. É muito mais amplo isso. Né? Tá certo? Não é ficar gravando. Todo cidadão tem direitos e seus deveres. Pô, isso parece a mãe e o pai dizendo para o filho que o filho e a filha que eles têm de fazer em casa. Não, estou falando de cidadania. Estou falando de um ser que vai entrar que está numa sociedade na qual ele estará ligado por um contrato social com esse Estado, né? E que ele tem que saber se posicionar. Ele tem que saber quais são os direitos que ele tem. Né? Sabe, assim, sem isso não dá para fazer. Né? Senão fica difícil, né? O indivíduo fazer críticas a fake news. Né? O indivíduo acreditar que todo mundo que vem que toda religião, tudo que está ligado à África está ligado ao diabo. Né? Não é isso? Né? Muitos professores e professoras têm um grande problema de falar sobre a história da África disso. Né? O que é um equívoco, porque boa parte, uma quantidade imensa de igrejas neopentecostais estão no continente africano hoje em dia. Sabe? Então, é absurdo, né? Falar algo sobre isso. Né? Então, a pessoa não consegue nem ter condições de fazer crítica. Então, esses aprendizados essenciais busca criar um cidadão que seja crítico e não críticos e um cidadão crítico. E a ideia de um cidadão crítico é muito mais complexa do que somente as duas palavras. E como nós falávamos antigamente, nós temos um cidadão crítico, muitos professores ficavam fazendo decoreba com o professor, com o aluno. Pô, que cidadão crítico é esse que você vai fazer? Que cidadão crítico é esse que você vai construir? Se ele não sabe o que é direito, ele não sabe o que é direito humano, o que são os direitos humanos, ele não sabe relacionar esses direitos, ele não sabe que ele tem que respeitar determinados indivíduos porque tem estatutos que falam que tem que respeitar determinadas situações.
Tá? Então, esses aprendizados essenciais, no nosso caso, que é a história, como é que eles funcionam? Você pode falar assim, mas ó, essas questões são muito atuais, são questões contemporâneas, né? Direitos nossos, o cidadão na sociedade atual. Mas vamos trabalhar com o passado. Como é que eu vou fazer essa ponte? Não é isso? Esse é o grande desafio para os professores e professoras, pais de alunos e alunas que foram criadas o tempo todo na decoreba de conteúdos, certo? Que eram obrigados a serem ensinados em currículos escolares. O grande desafio é ultrapassar isso. Esse é o grande desafio. Tá? Ou seja, como é que nós pegamos questões atuais, tá? Violência, por exemplo, tá? E ligamos essa história dele hoje, esse problema dele hoje, com o passado. Com a Revolução Francesa, com a Revolução Americana, com as revoltas regenciais, com a revolta chibata que eu pesquisei, enfim, com várias histórias. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Sabemos que para muitos professores é difícil fazer esse exercício. Mas haja uma dica. Dica não. Os livros didáticos estão preparados para te ajudar a fazer esse exercício. Se você olhar para os livros didáticos hoje, estão do programa para o livro didático. O manual do professor está lá, olha, nesse ponto aqui a gente vai estar discutindo a habilidade X, a competência tal. Né? Então você pode discutir essa questão, mas você tangencialmente está discutindo uma questão. O livro mesmo cria a questão. Ele parte, às vezes, a primeira capa, a primeira página do capítulo que abre, às vezes é uma foto de uma questão contemporânea nossa. E aí, no texto, ele vai ligando com o passado que ele quer discutir. Isso já está lá nos livros didáticos que eu vi. O manual do livro didático, isso está muito claro. E o manual do professor digital tem várias atividades que você pode fazer esse exercício tranquilamente. Tá certo? O livro didático como um aliado, né, professor, da nossa função dentro da sala de aula, né? Alan, a gente tem perguntas para o senhor, mas antes de fazer essas perguntas, eu quero só me retificar, porque, como eu tive um problema técnico na entrada, eu esqueci de apresentar o professor, gente! Que vergonha! Veja só! Olha, então, deixa eu retificar, por favor, aqui, né? A gente hoje tem o prazer de receber o professor Álvaro Nascimento, doutor pela Unicamp, professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, né? Trabalha com grupos de pesquisa do mundo do trabalho, de emancipações, de pós-emancipações, é ganhador do prêmio do Arquivo Nacional de 1999, com a sua dissertação de mestrado. Então, assim, é um prazer gigantesco e eu, com problema técnico, esqueci de apresentar o professor para quem não conhece, né, o professor Álvaro, né? E, assim, é um prazer enorme, tá, professor? E a gente tem pergunta dos nossos seguidores aí. Se o senhor puder responder. Alan, pode fazer a pergunta para a gente? Sim, eu vou... Nós temos a seguidora Aline Santos Costa. Vou colocar aqui na tela. Eu vou ler de qualquer forma, mesmo que não dê, né, aí para enxergar. Tá escrito, ela diz assim, tudo bem, professor Álvaro e colegas organizadores? Estou lecionando na rede municipal de Itaguaí, no 6º ano. Já são abordados povos americanos e africanos. Não mais no 7º ano, onde esses povos são apresentados em função da chegada dos europeus na América. Espero que não soframos um retrocesso nesse sentido nos próximos anos, né? É um comentário que ela fez da experiência dela, né, como professora, como docente no 6º ano da rede municipal de Itaguaí.
Mas questionamento mesmo, nós temos aqui, aí só para a gente criar um bloco, né, de respostas, né, com o seu comentário, professor, eu coloco aqui, eu exponho a pergunta da seguidora Ariane Rodrigues, que ela diz assim: olá, boa noite a todos vocês, uma dúvida. A gente pode analisar o conjunto de competências pretendidas pela BNCC dentro de uma agenda internacional, como material de cumprimento, tarefas juntos aos organismos internacionais, visto que pretensão, formulação, material elaborado e realidade, condições materiais para tal, certamente sofrerá conflitos, né? Não sei se consegui formular direito a pergunta, né? Oriane, então, assim, é um questionamento. A Aline, a Ariane botou mais alguma coisa aí, né? Tá. Sim, ela diz assim: o material é bom, é válido. Deixa eu ver aqui o comentário restante. O material é bom, é válido e importante que saibamos o que está sendo aprendido nas escolas. Que um estudante do 9º ano do Rio de Janeiro estará estudando o mesmo conteúdo que um aluno da mesma série de outro estado. Só que a gente sabe que ensinar é atravessado por diversas outras questões, né? Sim. Eu acho que agradecemos as perguntas e os comentários de vocês. A Aline e a Ariane, obrigado, né, pelos comentários. Eu acho que eu também quero, começando pela Aline, eu espero que não haja retrocesso, né? Atualmente, o governo que tem sido bastante não tem sido muito simpático, poderíamos dizer assim, a essas propostas, e tem uma visão ideológica do mundo que quer ver presente, né? Obviamente, isso não deve ser modificado com facilidade, porque tem certas coisas que precisam de uma mudança na Câmara muito grande, e aí só passando por cima do Poder Legislativo é que poderia se fazer tais mudanças, né? Mais incisivas, mas eu espero que não, né? Espero que não. Mas é um momento muito delicado, né? Porque eu acho que houve grandes avanços, tá certo? A BNCC ela não surge nos últimos 2 anos, é uma discussão mais antiga, tá? E nós finalmente chegamos a um ponto que nós podemos ampliar e melhorar. Retroceder seria um grande erro. Infelizmente, seria um dos maiores erros que poderia acontecer. Ariane, e mais, hein, Aline? Se quiser, vá lá nos livros de ensino, pega lá na sua escola, vai lá, procura a professora no ensino fundamental 1, que ela vai ver os livros, né, do PNLD. Eu acho que o professor de ensino fundamental 1 nós precisaria de cursos específicos para aprender a trabalhar com esses livros. Por isso que eu falo que o professor deveria ganhar, a professora deveria ganhar muito mais do que elas ganham, pelo momento em que elas pegam as crianças e começam a trabalhar com as crianças. Imagina trabalhar tudo isso uma professora no ensino fundamental 1. É muita coisa, né? E ganha pouco e não foi instruída a como usar esse rico material que se recebe nas escolas, né? Eu tinha que estar pensando era nisso e não em mudança em curricular, né? Para retrocesso curricular, né? Aline, Aline, realmente eu fiquei um pouco na dúvida da sua questão, né? Porque se pensando numa agenda nacional, internacional é muito grande, né? Porque Estados Unidos, Inglaterra, o que esses caras estão pensando no ensino de história? Uma coisa eu tenho certeza que qualquer país faz, né, com o ensino de história. Olha, a história é importante, sim, para a manutenção do poder e da unidade nacional. Não é à toa que quando fizeram um filme sobre a Revolução Francesa, né,
Acho que foi o Polanski que fez. Quando passou na França, foi o maior bafafá. O ministro da França, o ministro entrou, sabe? Falou, não, não é isso, não, não pode. É óbvio que não. É importante, a história é importante. Tá? Então, se pensamos, eu estou pensando aqui na agenda internacional, o que você está entendendo por uma agenda internacional? Uma agenda internacional de mudança de currículos, né? É que você fala de formulação, material elaborado. Eu entendo o seguinte, as propostas do material digital, né, muitas vezes sugerem computadores, certo? TEDs, computadores celulares e tal. Obviamente, tem lugares que não têm esse equipamento. Tá? E aí as crianças não têm celular, não têm computadores, enfim, não existe. Mas há indicações de como poderia ser utilizados sem esses equipamentos. Tá? São mais propostas para que os professores desenvolvam e criem, né, recursos pedagógicos, desenvolvam os recursos pedagógicos que elas têm em mãos, tá certo? Não é não se trata em nenhum momento de uma camisa de força, né, um molde que todo mundo tem que segui-lo, não é isso, né? Então, assim, eu acho que dentro do Brasil, no Brasil, tem problemas que a BNCC tem, por exemplo, é muito grave, né, que não é só a BNCC, né? Mas foi retirar a obrigatoriedade do curso, de vários cursos, como história do ensino médio, né? O que eu acho muito grave, né? Essa coisa de dividir o ensino médio por áreas, né? A área da matemática, a área das linguagens e a área das humanas. E aí é um problema, porque você reduz a carga horária ainda mais no ensino médio, no momento que a pessoa começa a votar, começa a se posicionar com uma visão mais crítica ainda, e o curso de História fica bem menor nessa área. Eu acho isso ruim, né? Essa mudança de situação. Professor, sim. Eu tenho uma questão para colocar diante de toda a sua fala, que é extremamente importante para a gente, sobretudo quando a gente para pensar nos comportamentos, por exemplo, do ministro da Educação, na fatídica reunião do 22 de abril, né? E isso é assustador para nós que somos professores, estamos em sala de aula. E aí me veio uma seguinte questão, né? E o futuro da história, do ensino de história, né? Com esse ministro da Educação, com a forma arbitrária que, por vezes, a imposição da fala, que é muito arbitrária. E assim, qual vai ser o futuro, qual a perspectiva que o senhor tem com o futuro do ensino de história nas salas de aula brasileira, né? E assim, a minha colocação também está no ponto daqueles discursos que são totalmente lunáticos, né, de que vamos mudar todo o material didático sem nenhum tipo de respeito a todas as normas que precisam ser cumpridas, né, como o senhor mesmo colocou. E aí são duas questões, né, o futuro do ensino de história em sala de aula e se há o mínimo de chance desse projeto arbitrário de negação mesmo da nossa história. Haja vista, por exemplo, o próprio diretor da Fundação Palmares, né? E o seu tipo de discurso de que odeio o movimento negro é pi, e assim vai, né? Há possibilidade dessa arbitrariedade dentro da confecção dos materiais didáticos, porque para quem não está em sala, a gente já sabe que existe uma série de regras,
né? Mas dentro de uma forma arbitrária, eles teriam condições de criar aí mecanismos para fazer esse material dessa forma ideológica insana que eles estão pensando? Infelizmente, sim. Né? Infelizmente, sim. Como? Como? Porque esse governo, ele já mostrou que ele não tem... É um governo que não segue protocolos como outros governos seguiam. Tá? É um governo que propõe uma rotina em que ele quer mudar tudo o que é visto como, para ele, de um ponto de vista deles, extremamente retrógrado, né? Não é conservador, né? Não é conservador, sabe? Não é conservador. Conservador manteria o que já existia. Ele quer retrocesso. Essas pessoas querem retrocesso. É diferente. Né? Mas eles podem, obviamente, transformar alguma coisa por mais 2, 4 anos. Legalmente, veja só o problema do livro didático. O edital dura 3 anos. Os caras, o governo federal lança o edital. As editoras vão lá e fazem os livros, pagam pessoas, autores, pesquisadores, direitos de imagem, entendeu como é que é? Direitos de imagem para fazer o livro. Foi aprovado naquele formato. Esse formato está valendo por 3 anos. Você imagina o prejuízo que seria para a editora se 1 ano depois mudou tudo de novo, lança um novo edital? Muitas editoras podem fechar, falir. É um prejuízo muito grande para a editora. Né? Então, assim, a situação por isso estou te falando, assim, eu já vi protocolos básicos. Vamos chamar quem? Tem uma lista de 3 pessoas que foram aprovados pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Ele foi lá e pediu um cara que não estava nem ali. Ele escolheu um outro cara, quer dizer, sabe? Regras que a gente você não pode, mas o cara foi lá e fez. Né? Então a gente espera que isso que de algum jeito o Congresso Nacional proteja os avanços que nós conseguimos e pelo menos conserve, seja pelo menos conservador, porque a proposta atual ela é retrógrada, ela quer voltar e a história explica que isso não existe, isso é impossível acontecer. Homens e mulheres têm tempo de vida, a história não. Essas pessoas vão ver a história. E elas não estão muito preocupadas de como elas entrarão para a história. Né? Eu tenho certeza, porque eu sou professor, sou especialista em história do Brasil, Império e República. Né? Brasil depois da independência. Eu não tenho dúvidas que esse é o pior governo da história do Brasil. República. Que eu não vou nem botar o Império, que eram pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes, muito ilustradas, na verdade. Dom Pedro II era um ilustrado, era um homem viajado, lia muito, extremamente capaz. E os estadistas que havia lá também eram. Né? Então, e pensando na República, que ela tem um número maior de legisladores, a justiça tem um outro formato muito mais amplo, tá? Temos hoje 5 mil, mais de 5 mil municípios, tá? Mas esse governo, sem sombra de dúvidas, é o governo que vai entrar para a história como o governo mais caótico, né? O governo, enfim, como é que você vai tirar o ministro da Saúde no meio de uma pandemia e o ministro está dando certo? Pode fazer qualquer crítica, né?
Mas o cara estava tentando alguma coisa, tinha um projeto, o cara estava pensando, tirou. Né? E hoje tem um general que não é médio. Então, olha, o primeiro governo republicano foi caótico, né? Que foi do Marechal Deodoro da Fonseca. Certo? Ele deu um golpe, foi um golpe militar, né? Civil-militar, perdão. Né? Os republicanos estavam lá, foi Barbosa, Quintino Bocaiúva, essa galera toda estava com os militares. Foi um golpe civil-militar, em 89. Só que o Deodoro da Fonseca ficou de 15 de novembro de 1889 até fevereiro de 1891 sem Constituição. Né? Então ele chamava os ministros, reunia, botou governadores, espalhou pelo Brasil como interventores, e o Brasil funcionou 1 ano e 4 meses aproximadamente sem Constituição. Você imagina isso? Se as pessoas saberem quais são, onde estão seus direitos garantidos, não tinha. Seus deveres, quando iam votar, nada. Um país sem Constituição, né? É um navio, a vela, sabe? Sem comando. Vai para onde o vento manda. Né? Então já tinha sido caótico, mas quando veio a Constituição, começou a ter regras e ele caiu. Deodoro caiu, entrou Floriano, a coisa também foi enrolada, e aí entrou o primeiro civil, a coisa começou a se acertar. Agora, esse aqui veio pelo voto, perfeito, tem que subir o governo dele e tal, até a hora em que mostrar que, olha, isso aí é um crime, então tem que sair. E já tem casos, alguns comentaristas falam que existem vários crimes cometidos pelo atual presidente em relação a isso. Então, é um governo que a gente não sabe lidar. A única coisa que eu tenho certeza é o seguinte: eles se tornarão, eles morrerão. A história não. Todos nós morreremos. Mas a história não. A história continuará seus passos. Né? E aí é a questão: como essas pessoas vão entrar para a história? Né? Eu posso dizer que serão, assim, um momento... eu fico imaginando os netos dessas pessoas, os filhos, netos, bisnetos. Quando forem para a escola, saberem que seus pais, avós, bisavós, serão páginas ridículas, né? De ridicularização, muitas vezes, porque como? Terra plana, sabe como é que é? Sabe? Estamos nesse nível, né, professor? Estamos nesse nível. E é assim, é um nível muito assustador, né, para gente. Para gente que estuda história, botar um negro para Palmares que não gosta de movimento negro e não gosta de negro. Quer dizer, como é que vão ler isso no futuro? Essas pessoas não estão pensando o que serão, como elas entrarão para a história. Elas serão ridicularizadas, porque elas já são. Basta estudar um pouco, pensar um pouco. Obviamente, a BNCC vai ser importante até para chegar a esse tipo de... Não chegar a esse tipo de conclusão, mas que são o que eu falei para vocês. As 27... eu esqueci de falar para vocês, mas que a gente está aprofundando mais na BNCC. Eu vou dar só para adiantar para vocês, eu vou dar um curso na BNCC, sobre a BNCC, dividido em 5 encontros, online também, porque tem muita coisa a dizer. Só hoje aí foi só uma introdução, né? Nem chegamos à BNCC direito, né? Mas, então, vão ser 5 encontros, cada encontro de 1 hora e meia, no máximo, 2 dias por semana, né?
Vai começar dia 16 de junho. Eu posso passar pelo link para você, Alessandro e para o Alain, para você distribuir aí para quem quiser participar desse encontro mais longo. A gente fica na página do projeto, tá? Oi? Eu não ouvi. Mande para a gente, coloque o link para a gente poder mandar para a página do projeto, para fazer a divulgação do curso. Porque vai entrar como um curso de extensão, com certificado pela Rural. Entendeu? Então, não é um curso que eu vou fazer. Opa, eu quero! Entendeu? Então, já podem se inscrever, inclusive. Já vão poder se inscrever no link dentro da página da Pró-Reitoria de Extensão da Federal Rural. Tá? Então, assim, gente, temos muito a fazer, né? Temos muito a nos preocupar. Não é fácil, né, vivermos esse processo como a gente está vivendo, mas ele faz parte. Mas, como eu disse, Napoleão morreu, Hitler morreu, Brizola morreu, enfim, todo mundo morre. Meu pai morreu, meu avô morreu. Deixou história? Deixou. Mas vai morrer, vai virar história. Entendeu? A questão é como é que as pessoas querem entrar para a história. Né? Então, o que eu posso dizer, assim, para te aliviar, talvez, Alessandra, é que a história vai continuar. Vai ter mudanças? Podem ter mudanças? Podem ter mudanças. Mas não dá mais, sabe para quê? Pegar aquela menina que está na educação, no ensino médio, com seus cabelos soltos, que ela sabe agora qual é o tamanho dos seus cacos, é 3A, 3B, 3C, 3D, certo? Que ela está enrolando, soltando seus cabelos, não está alisando seus cabelos. Né? Chega para o garoto que é rapper, o garoto que sabe se posicionar, que sabe qual... Chegar e falar assim, não é mais assim, temos que voltar como vocês eram antigamente, os pretos educados, cabelo raspado, mulher, cabelo alisado, porque a gente só emprega assim. Acabou. Isso não volta mais. Não volta. Né? Para isso acontecer... E é uma conquista, né, professor? Matar milhões de pessoas, tá certo? Matar milhares de milhões de pessoas. Para falar assim, bom, agora acabou. Mexer na comunicação, no sistema de comunicação, impedir que a comunicação em formas de outros países cheguem para você conseguir tentar ser como era antes. O máximo que as pessoas podem conseguir é tentar ser conservadoras. Né? Eu não acredito. E mais, é isso. Quanto mais elas fazem isso, mais elas cavam a própria sepultura na história. É como eu vejo. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença com a gente hoje, ter disponibilizado essa 1 hora para estar aqui nesse modesto projeto feito por professores e que está recebendo professores nas suas lives. Espero poder contar com o senhor em um outro momento para que a gente possa falar dessas relações de trabalho também, que assim, um carro-chefe dentro das suas pesquisas, né, os processos de emancipação. Então, assim, quando o senhor tiver um tempinho livre, deixa, por favor, o link do curso, que é para a gente poder divulgar. E, assim, só tenho muito que agradecer ao senhor. Foi uma aula excepcional hoje. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Não, o prazer foi meu. Sucesso aí para todos vocês no projeto e que dê tudo certo. Estou passando agora para você o link, tá bom? Para o seu WhatsApp. Tá ok. Bom? Tá bom, então. Vou pegar lá e vou jogar já na página do projeto. Tá bom? Obrigada, professor. Aí no YouTube para eu ver, tá? Tá. Muito obrigado, a gente vai botar no YouTube. Boa noite. Tá? Amanhã já deve estar lá. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês. Tchau.
Que aula, né, Ale? Caramba, Alan, mais uma live maravilhosa, né? Olha, hoje eu estava até emocionada com o professor Álvaro, que eu sou fã do trabalho do professor Álvaro. Quem não é, né? E, Quem assim, não é? que aulão, né? Nossa, que Pois aulão! é. Para nós, professores, entendermos essa BNCC, a importância desse conteúdo da BNCC para o ensino de história foi fundamental. Eu só quero também agradecer aos nossos seguidores de hoje, as contribuições das perguntas que vieram. Poxa, muito obrigada. Pois é, pessoal. E se você quiser aprender um pouco mais sobre BNCC, no nosso espaço Múltiplos Saberes nós ensinaremos também, né? Nós teremos aulas na área de pedagógicas para concursos, né? Para preparar vocês, né? Aqueles que quiserem aí dar continuidade na carreira do magistério em alguma rede. Estamos aí com o nosso projeto, né? Alinhado também com o espaço Múltiplos Saberes. Não é isso, Ale? É isso aí, gente. O Espaço Múltiplos Saberes fica ali na Estrada do Monteiro 244, sala 213, em Campo Grande, tá? E lá a gente tem reforço escolar, preparatório Enem, preparatório militar, cursos livres e o preparatório para o magistério, tá? Inclusive com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A gente espera vocês lá no pós-pandemia. É isso, pessoal. Isso Hoje aí. a nossa live Então, foi com o professor Álvaro. Na sexta-feira, a nossa live vai ser com o professor Diogo Nascimento. E a gente espera ver vocês na amanhã, né? sexta-feira. Alan, obrigada. Pois é, amanhã. Eu que agradeço. Obrigada, Alan, mais uma vez, pelo suporte de sempre, meu amigo. Ó, em breve, professor Alan Fernandes também fazendo aqui a explanação da pesquisa dele, hein? Ah, não vai ser tão boa como as demais, né? No entanto, eu vou tentar aqui fazer esse bate-papo aqui com vocês para trocar essas figurinhas aí, tá bom? Muito Mas vai obrigado, ser um pessoal, debate por tudo aí. maravilhoso. Tchau, Polêmico boa também, noite, mas vai ser. gente. Polêmico. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.